Ontem, na Praça da Catedral, aqui em Maringá, diversas palmeiras foram cortadas, é isso mesmo. A praça passa por reformas ali no Espelho d'Água e essa reforma já deveria ter sido entregue em março. E em nenhum momento, desde o anúncio da reforma da praça, foi publicado que haveria corte de palmeiras. Há alguns anos outras árvores já foram retiradas ali daquele local também. Mas é o seguinte, isso incomoda muito as pessoas porque o local é amplamente usado para fotografia, para recreação. E aí essas palmeiras foram retiradas. Em nota, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, informou que as árvores, eles colocam árvores, mas foram palmeiras, foram removidas da Praça da Catedral nesta quinta-feira. Agora eu vou abrir aspas. Estavam secas, em mau estado de saúde e tinham um laudo para remoção elaborado pelos técnicos responsáveis, engenheiros ambientais e florestais. Trata-se de um local de grande fluxo de pessoas e as árvores, aqui vem a piada, e as árvores em questão apresentam risco de queda. Novas mudas de árvores serão plantadas no local nesta sexta-feira, dia 29. A gestão municipal reforça que detém especial atenção para as árvores da cidade, que é referência nacional em arborização e repõe constantemente os exemplares removidos. Eu vou começar com você, Ângelo, porque apresenta risco de queda. A palmeira apresenta risco de queda. Pela cidade tem árvore caindo aos borbotões e eu nunca vi uma nota dessa aqui dizendo esse mesmo tipo de coisa. Tem justificativa o corte das palmeiras na Praça da Catedral? O justificativo é o que a Prefeitura está falando, que estava doente. Só que você vê como isso, você vê como é que engana, né? A natureza é complicada. A foto que eu utilizei ontem é uma foto do Google, tirada em março, dá a impressão que está tudo belezinha, não tá, a impressão que está doente não. No entanto, na frente da casa do Dinor Chagas, deve fazer umas 2 décadas que ele reclamou por 5,6, a árvore está caindo em cima da casa dele, ele pediu, só que fica lá no Jardim Liberdade. Acho que é meio longe para ir, mas se fosse no centro, tá vendo, Dinor? A culpa é sua. Se a casa fosse no centro, eles tinham cortado rapidamente. Mas então é fácil resolver. É só todo mundo mudar para o centro da cidade. Pois é coisa linda. Eu abordei isso ontem rapidamente. O Paulo Gustavo, que é o secretário de Limpeza Urbana, falou, não, tem laudo, não sei o quê, demorou um pouquinho para responder. Mas e as outras milhões que tem laudo na cidade, as árvores? Pois é, principalmente da periferia. Por isso que eu digo que é uma relação entre as pessoas e determinadas árvores. Se tem o caso do Nico Antônio, que é irmão do Trevisan, que é chefe de gabinete. Ele tinha uma relação com uma mangueira em frente ao ginásio Chico Neto, que o dia que cortaram aquela árvore, ele queria morrer. Ele sentiu, porque você cresceu indo para a escola, passando vendo aquela árvore. Então as pessoas não ligam em Maringá para o seu maior patrimônio, que é o verde, não é? Ele está plantado no espaço público. Então ele é o nosso principal. Maringá é vendida como cidade de árvore por conta do verde. E me parece que o pessoal não está nem aí para paçoca. Poderiam, no mínimo, ter avisado, vamos cortar 14 árvores lá, porque lá é o maior espaço turístico de Maringá. Mas eu queria ver os laudos, desses laudos aí. Mas eles mandam. Se pedir, eles mandam. Eles sempre mandaram, eles arranjam de um jeito. Fica tranquilo. E às vezes, quando alguém quer furar fila, ou fala, essa árvore tá para cair alguma coisa, já ouvi isso, tem até ameaça de, não, eu te denuncio do Ministério Público. Professor Jorge. Ô, Ângelo, tá lembrado naquela árvore que você subiu? Quando há poucos dias havia a canafístula, há poucos dias você havia sido realizado uma cirurgia, né? E nós subimos. Né? Nós não, nós subimos ele lá na árvore. Entendi. Isso. E quando você desceu, o compromisso do secretário, de todos que estavam, é que não seria cortado. Eles assinaram o documento. Exato. Assim que saímos, né, estava o doutor Elicir Reiter, o Alberto Abrão, saímos, veio a motosserra e derrubou a árvore. Né? Então, qual é o cuidado? É essa questão do interesse. Eu faço ali e não faço aqui. Então, quando você tem tantos laudos, mas alguns laudos são executados fora do protocolo. Então, ninguém pediu cortar aquelas palmeiras, ou não, alguém decidiu cortar elas, foi feito o laudo. Não sei se tem um protocolo, e se você vai pedir o laudo, Paulo, peça o protocolo. E qual é a fila de protocolos que eu tenho e como esses protocolos, parece ser, são atendidos de forma bem diversa. Inclusive, há uma história, uma anedota bem curtinha
me parece que havia um promotor de justiça e o doutor Leonardo, que estava fazendo uma investigação em cima da questão dos protocolos, o fura-fila, né, que havia de corte de árvores, e na mesa veio uma lista de pedidos de um vereador. Um vereador. E aí, o nome do vereador... Que é deputado hoje, né? Não sei exatamente. E aí, claro, ele estava pedindo, então, uma questão de acelerar uma certa lista. Hoje há uma lista pública, então teríamos que saber quem é o protocolo, qual é o protocolo. Eu comentei aqui uma árvore que tem um requerimento lá de 2015, foram dados todos os números, e até agora aquela árvore lá continua caindo aos pedaços na casa daquele morador lá na rua Chicago. Então há uma certa situação peculiar, bem peculiar, inclusive, e um último detalhe, Paulo, chamado corte drástico. O corte drástico é aquele que vai lá e tira 30% da árvore. Há uma empresa concessionária de serviço público de energia elétrica em Maringá que faz isso periodicamente, mas ela não é multada. Eu estive numa sessão do Conselho Municipal do Meio Ambiente e foi sentada a responsabilidade da empresa, mas o cidadão que, por problemas que a prefeitura não cumpre aquela poda necessária, é multado. Conclui, Jorge. Tem um caso de mais de R$ 1.300 sendo multado aí porque fez uma poda que nem ele fez. Kim? Olha, eu acredito que não é porque seja centro. Eu vou tentar jogar dessa forma. Porque na Avenida Riachuelo, esses dias tivemos ali as podas, foi bem feita as podas, enfim. É mais decorrente aí dessa possível reforma da praça. Se verificou que a árvore, por mais que aparentemente não estava lá em 45 graus caindo, mas que verificou que deveria fazer já a poda e já acabou fazendo decorrente da reforma. Eu acho que, infelizmente, nós temos esse problema em Maringá, e não é de hoje que nós sempre estamos falando aqui, né? Hoje, por exemplo, eu olhei pela janela e falei assim, caraca, quanto vento, será que vão ficar sem luz amanhã? A gente nunca se sabe, né? Então, é realmente uma coisa muito complicada, mas é como o Rigon sempre coloca aqui, né? O ônus e o bônus. Então, a prefeitura tem que trabalhar sim para tentar melhorar, dar um avanço nesses laudos para verificar o que precisa ser podado, podar imediatamente o que precisa ser feito, fazer concurso, PSS, fazer alguma coisa para trazer pessoal para trabalhar nesse ramo, porque Maringá nós precisamos disso. É uma cidade completamente arborizada, é uma dependência que nós temos desse serviço. Então, se a gente não pensar nisso futuramente, tanto para plantar novas árvores, daqui uns dias a gente vai virar aí um desertão, né? Sem árvore nenhuma. Então, acho que é importante, sim, a gente viabilizar isso através do poder público. Agnaldo Vieira. Olha, estamos falando aqui há mais de 20 minutos sobre 15 árvores, 15 palmeiras. É palmeiras aqui lá? Palmeiras. 15 palmeiras, né, que foram cortadas. Isso poderia, diante da resposta da prefeitura, né, poderia ter sido antecipado pela comunicação, de que, olha, através de um laudo, engenheiro florestal tal atestou, né, a saúde já finalizando das árvores, né, e serão cortadas tantas palmeiras na catedral, bababá. Falta comunicação. Pamela Bussolini. Eu confesso que eu tô triste, Paulo, porque o Jardim da Catedral é tão lindo. Acho que todos nós maringaenses já tivemos passagens na infância aí brincando nesse gramado e vendo essas palmeiras. Sempre achei elas tão lindas e engraçado, né? Porque as palmeiras, coqueiros, essa espécie, né? Elas costumam aguentar muito desaforo, né? Eu não me lembro de ter caído alguma palmeira nos últimos tempos aqui em Maringá, lá na Catedral, por exemplo, com todos esses vendavais que nós tivemos. Então, realmente chama atenção essa informação de que elas estavam doentes, que estavam secas, né? Pareciam tão lindas e saudáveis, até como o Rigon falou. Então, realmente é lamentável, porque a gente vê que essas reformas que a Catedral vem sofrendo nos últimos anos, né? E não só nessa administração, tem reduzido muito a área de jardim dela, né? E eu creio que o verde é uma marca registrada da nossa cidade, então, na minha humilde opinião, eu lamento muito esse corte, né? Porque não foi uma poda, foi um corte e remoção, né? Não sei, será que não daria para fazer um remanejo, então, já que vai mudar ali a estrutura da praça? Enfim, é lamentável, não tem outra palavra para dizer.
Ah, vamos lá, vamos seguir aqui. Parecem bobagens essas coisas da cidade, não, mas né? Não é. Mas quando você faz contrapeso com o tipo de atitude que é tomada com relação às árvores que caem sobre casas e sobre carros aqui na cidade, é muito celery, né? A poda. Simplesmente foram, podaram, o Aguinaldo tem razão, não foi avisado ninguém, não foi falado, a comunicação podia ter falado, olha, lá tá acontecendo isso, explica para a sociedade por que vai ser retirado. Aí vai e retira. E não retira para depois explicar. É muito difícil toda essa situação.